Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. O que você tem planejado para hoje? Você tem adorado ao Senhor com o seu viver? Você tem se prostrado diante do Senhor? Você tem tido uma vida de oração, uma vida de amor pela palavra de Deus? Você já é justificado em Cristo Jesus? Todo homem é condenado até que tenha um momento da presença do Senhor inundando o seu coração. Ou seja, todo homem é condenado até que encontre a salvação em Cristo Jesus. Ou melhor, que seja encontrado por Cristo Jesus. Eu quero deixar um versículo que está em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem pecou e foi expulso da presença do Senhor. Então nós precisamos ir a Cristo Jesus, porque só seremos justificados por Ele. Muitas vezes você pergunta para uma pessoa: você é salvo? Sim. Como você sabe? Porque eu sou bom, porque eu faço as coisas corretamente. Não, essa pessoa não é salva. Nenhum homem é salvo por mérito próprio, mas é salvo pelo mérito de Cristo Jesus. A palavra diz, sendo justificados gratuitamente. O que é justificação? É Cristo pagando o seu pecado naquela cruz e justificando e dizendo a Deus: olha, o pecado dessa pessoa, eu pago aqui, eu justifico essa pessoa. Por que ele justifica? Porque ele é um Deus de graça, porque Cristo é graça, ele tem um favor imerecido que é liberado, não pelo mérito, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a redenção, é Cristo indo buscar, é Cristo indo tirar do pecado o pecador condenado. Que maravilhosa graça, que maravilhosa redenção, que maravilhosa justificação que há em Cristo Jesus. Você já agradeceu a Cristo Jesus? Porque Ele foi à cruz por pecadores como eu e você, e Ele pode mudar as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que hoje seja um dia em que você vai glorificar o Senhor, independente das circunstâncias. Eu quero conversar mais uma vez, lá em Machado, com o pastor Isaías Garcia Vieira. Vamos então à segunda parte dessa entrevista. Mais uma vez aqui da cidade de Machado, na residência do nosso querido pastor Isaías Vieira. A paz do Senhor Jesus, que Deus nos dê um tempo especial, pastor. Amém. Pastor Isaías, um dos maiores problemas hoje que eu enxergo, pode ser que o senhor não enxergue dessa maneira, mas eu vou ser ousado, são as falsas conversões. Pessoas que vão a um culto ou alguma programação da igreja, de repente falam: olha, Jesus é o Senhor da minha vida, mas continuam tendo o mesmo estilo de vida que antes dessa conversão que eles chamam. Por que o senhor acha que tem acontecido tanto isso? Pessoas que declaram Jesus como Senhor, mas que vivem para o mundo e com o mundo nos seus corações. Em princípio, eu creio que realmente a nova vida em Cristo, ela é nova mesma. Agora, é lógico que cada um de nós traz um acervo de situações, de experiências, ambiente familiar, ambiente escolar, ambiente de trabalho, os mais diversos possíveis. Mas eu creio realmente que o fundamento de uma vida genuinamente cristã e evangélica é a nova vida em Cristo. Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. No verso 5º do mesmo capítulo, ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus.
Há pessoas as mais diversas, elas têm talvez alguma experiência espiritual, mas não nova vida. A Bíblia está cheia de situações assim. No ministério lá dos apóstolos, Simão se fez de convertido. Infelizmente hoje a realidade é a mesma. Só mudou o local, a hora, o nome, a pessoa, a situação, a circunstância. Ela teve talvez uma experiência emocional, mas ficou só nisso. Mas a palavra de Deus nos revela que aquele que nasce novamente em Cristo, ele vai começar a enfrentar uma batalha que ele nunca percebeu antes, que é uma batalha espiritual, daquela natureza do velho homem que ainda está presente, mas que na sua vida foi implantada uma nova natureza, a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo quer fazer a vontade de Deus. E ela está implantada em mim, em todo aquele que já passou por esta situação. Agora, aí se trava uma batalha. Eu me lembro, há muitos anos atrás eu vi uma ilustração que eu achei muito significativa, de um homem sem cultura nenhuma, Narciso Lemos de Almeida. Esse homem fez parte do bando de Antônio Silvino, os cangaceiros lá do Nordeste, bando do Lampião. E ele veio para o estado de São Paulo, e em São Vicente ele conheceu a Jesus. E ele passou a dar o seu testemunho da sua nova vida. E ele usava uma expressão, uma ilustração que dizia, dentro de cada um de nós, há 2 cachorros. Um branco, outro preto. E eles estão em constante luta, em constante briga, em constante batalha. E aí perguntaram para ele qual que é o que vencedor. É aquele que eu mais alimento. Que experiência significativa. Se eu der mais alimento à minha natureza carnal, ela vai prevalecer. Se eu alimentar a minha alma, o meu espírito com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, dia após dia, ela é a espada do Espírito Santo, para me convencer dia após dia de tudo aquilo que pode acontecer na minha vida de não condizente com a graça do Evangelho. Se eu estou buscando a Deus em oração, se eu estou testemunhando da minha nova vida em Cristo, a quem quer que seja, são fatores fundamentais para que eu esteja alimentando este cão branco na minha vida. Ele vai ser o vencedor em nome de Jesus. Toda situação na vida do cristão vai se desenvolver em torno desta batalha espiritual. Infelizmente, hoje se dá muita ênfase a emocionalismo, dá-se muita ênfase a materialismo. E isto não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu, como ser humano, sou corpo, aspecto físico, sou alma, aspecto intelectual, e eu sou espírito. E eu tenho que ser alimentado diariamente nas áreas diferentes da minha vida. E se isto não estiver acontecendo, a pressão do mundo, a pressão da nossa natureza humana, que ainda está presente, decaída, a pressão dos espíritos malignos, do próprio diabo,
vão nos levar à lona. Então fica uma advertência para mim, para quem quer que seja. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos vitória. 1 Coríntios 15, 57. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É o que a experiência do apóstolo Paulo em Filipenses 4, 19. Aquele que não estiver se apossando destas verdades sublimes dia após dia, não vai suportar realmente a dureza dessa batalha que se trava dentro do cristão, especialmente dentro do cristão. E este é um fator que vai determinar a minha perseverança. Depois de 60 anos, mais de 60 anos, quando eu abracei o Evangelho de Jesus Cristo. Se você me perguntar, pastor, o senhor já não teve momento de querer voltar atrás? Infelizmente, vários. Mas Deus tem me dado a graça de eu poder estar fortalecendo o Isaías que vive numa vida interior, numa vida de busca da vontade de Deus, cada dia, cada momento, cada situação. E é isto que vai fazer com que se cumpra na minha vida, na sua vida, aquelas palavras de Jesus, lá no sermão profético de Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja este o desafio para você também, meu amigo, irmão em Cristo, amigo rádio ouvinte, através desta emissora televisionada. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, 60 anos, um pouco mais, perseverando. As pessoas hoje, elas dizem-se cristãs, mas não amam a palavra. Não querem conhecer o Deus a quem elas servem. Elas não têm tempo de oração. As programações de oração na igreja, elas são consideradas muitas vezes fracassadas por causa do pequeno número de pessoas que nelas permanecem. Mas é possível um novo nascido, regenerado em Cristo Jesus, não amar a palavra e a oração? Eu creio que é impossível, irmão. Eu sou casado vai fazer 56 anos. Há algum tempo a minha esposa ainda me perguntou se eu continuava a amá-la, amando-a. E eu louvo o Senhor Deus, porque eu pude dizer para ela, bem, quando eu a conheci você tinha 14 para 15 anos. Você era jovem, era adolescente, era uma jovem linda. É lógico que no começo aquela atração visual produz alguma coisa dentro de nós. Nós nos casamos, você era jovem, eu era jovem. Hoje nós já somos um casal septuagenário, octogenário. Existe algo muito mais profundo que nos liga. O sexo, a atração física, é normal que ela vá diminuindo, mas hoje existe algo dentro de nós que nos une, que nos liga, que nos fundamenta. A vida com Jesus é semelhante à vida conjugal. Não é possível que eu não tenha afinidade com a palavra de Deus se não for um cristão. Não é possível que eu não tenha afinidade com uma vida de dependência em oração
quando não somente devo perseverar na oração, mas perseverar no espírito de oração. Eu posso não estar de joelhos aqui na minha casa, mas posso estar até na rua e me lembrando de alguém que me pediu uma oração. Eu posso, naquele momento, em espírito, pedir a bênção para aquela pessoa, orar por aquele enfermo, orar por aquele conhecido meu que eu dei-lhe um livro, Revisão de Vida, do pastor Ricardo Agreste, que é uma bênção. Então, tudo isso me leva a manter esta comunhão gostosa e abençoada. Agora, caso isto não aconteça, o fogo vai se apagar. Aquele amor, aquele gosto, aquele desejo, aquela afinidade espiritual pode ir se arrefecendo. Embora eu pessoalmente creio que o genuíno cristão, aquele que nasceu de novo, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, na sua vida pessoal, ele vai permanecer fiel e firme até o fim. Amém, pastor. Que privilégio, né? A gente falar das coisas do reino. Mas o programa Restaurando Vidas, ele vai voltar semana que vem com mais uma entrevista. Tá bom assim? Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Queria falar um pouquinho hoje sobre uma palavra que está permeando a nossa geração. A característica de pessoas que desejam as coisas para ela mesma. Eu queria falar sobre o egoísmo. Você se considera uma pessoa egoísta? Você gosta muito mais de dar do que receber? Ou você ama receber e sempre pensa em você mesmo? Vamos passar a palavra do Senhor em um texto que se encontra em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma palavra, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, que é a única verdade. Senhor Deus, que a Tua Palavra penetre e permeie os nossos corações, transformando as nossas vidas. Nós queremos que essa palavra venha confrontar o nosso caráter, para moldar a nossa vida e colocar em nós o caráter de Cristo.
Faz um milagre, Senhor Deus. Faz um milagre nessa pessoa que ligou o seu televisor e agora ela está buscando de Deus, Senhor Deus. Que pelo Espírito Santo ela seja tocada, Senhor Deus. E que haja o inundar do teu Espírito nesse coração. E que ela possa ter a revelação da plena, maravilhosa e perfeita vontade de Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Muitas vezes, quando nós falamos sobre egoísmo, sobre avareza, nós sempre temos alguma pessoa em quem lembrar. Normalmente, quando nós falamos egoísmo, você lembra de um fulano, de um ciclano, de um parente seu, mas não, a palavra não veio falar com o seu parente hoje. Ela não veio falar com a pessoa que você conhece. Ela veio falar com você. Ela veio confrontar o seu coração para você ver se você é uma pessoa que ama Deus ou se você é uma pessoa egoísta, que tem buscado as coisas somente para você. E é interessante que a palavra do Senhor diz que este homem estava no meio da multidão que andava e que caminhava atrás de Jesus. A multidão sempre caminhou porque via em Jesus sinais, prodígios, multiplicação. A palavra também diz que Jesus ensinava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. E é interessante que muitas pessoas poderiam estar ali somente pelo pão, somente pelos milagres, mas algumas pessoas estavam ali para ter de Deus, para conhecer, porque Jesus veio para que Deus fosse conhecido. E é interessante isso. A minoria vem com esta visão. A maioria vem com a visão de buscar em Deus alguma solução para essa vida, somente para essa vida. E é interessante que esse homem então vai a Jesus e diz: Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Interessante que ele era um egoísta. Ele era um egoísta que estava só pensando nele. Ele deixou Jesus ali, a maravilha da palavra do Senhor, para ir a Jesus como uma pessoa que vai beneficiá-lo. Hoje, nós vemos um movimento das igrejas, e muitas igrejas até na televisão, vendendo bênçãos, dizendo o que você tem que ter, porque o pai é rico, então você será rico. Este homem estava com essa mesma visão, a visão do egoísmo, a visão dessas igrejas que pregam a prosperidade, que pregam um Deus que vai te solucionar problemas, mas não um Deus que você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E este homem estava com essa visão. Este homem é egoísta. E quando Jesus então passa naquela parábola dizendo que um homem rico, ele produziu muitos frutos e ele não sabia onde guardar e ele resolveu desmanchar os celeiros. E ele resolveu então guardar tudo aquilo para o seu próprio deleite. Aquele homem também era egoísta. Então, quando Jesus ele tira aquele assunto da partilha dos bens e apresenta uma parábola, ele estava falando para aquele homem: olha, você veio a mim com a motivação errada, você veio a mim para o destino errado, você não entende quem eu sou. Eu quero dizer para você, você é um egoísta, você não pensa nas pessoas, você pensa somente em si mesmo, você está interessado com o seu ventre, com as coisas que você vai ter. Você não quer Cristo Jesus, você quer um partilhador de herança. E eu quero falar para você, será que você se inclui nisso? Olhando para a palavra de Deus, será que você tem a mesma visão? Você é uma pessoa egoísta? Você é uma pessoa que busca as coisas melhores para você? Você é uma pessoa que quando você vai fazer um negócio, você sempre quer o lucro máximo para você e o mínimo para a outra parte? Você é aquela pessoa que realmente ama a si mesma? Tome cuidado. A palavra do Senhor diz também que ele planejou a vida somente para essa terra. Qual foi a decisão dele? E agora? O que eu faço com toda essa produção? Não vai caber nos meus celeiros, mas eu já sei, eu vou desmanchar todos os meus celeiros, eu vou guardar os produtos e eu vou viver regaladamente nesta vida. A maioria das pessoas está vivendo somente para essa vida. A maioria das pessoas que você conhece, ela tem uma ótima qualificação, ela está buscando sempre se qualificar mais, ela está buscando sempre um emprego que remunere mais, ela está buscando sempre guardar um dinheiro na poupança, ela está buscando sempre produzir mais para o seu bem-estar. Ela nunca tem os olhos na eternidade, ela nunca chega a pensar que nós, nessa vida, vivemos há 70, 80 anos, segundo o Salmo de número 90, o que passa disso é canseiro e enfado.
Ela nunca nota que um dia, se Jesus não voltar antes, ela vai morrer. Ela não nota porque as coisas desse mundo tomam o seu coração. E ela começa a planejar a vida somente para esse tempo, o tempo que nós viveremos aqui nessa terra. Mas essa terra é passageira. Uma pessoa, ela não vive 100 anos de idade, dificilmente ela chega a 100 anos. E 100 anos comparado com a eternidade não é nada. E talvez você também esteja investindo tudo aqui. Talvez os seus filhos estão na aula de inglês, os seus filhos estão na aula de natação, os seus filhos você leva para um lugar, leva para outro, para a escola, uma ótima escola, mas os seus filhos não são levados por você a uma escola bíblica, os seus filhos não são ensinados por você numa tarde ou numa noite sobre a palavra do Senhor, e você quer preparar o seu filho para ser uma máquina de produzir aqui nessa terra, mas você não coloca os olhos do seu filho na eternidade, e você nem chama atenção, porque essa eternidade, ela existe. E existem 2 caminhos na eternidade. A destra de Deus, para entrar com Cristo no seu gozo, ou apartados de Deus, para com o diabo e os anjos no inferno, onde pelos séculos dos séculos, as pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão. Outra coisa que eu aprendo, não glorificar a Deus. Este homem não glorificou a Deus. Todo homem foi feito para a glória do Senhor. Isaías 43, 7. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então a nossa função aqui nessa terra deveria ser louvar ao Senhor, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos e através das nossas ações. Nenhum homem pode glorificar a Deus se não nascer de novo, se não ter aí a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. Então eu queria que você, se você não é nascido de novo, que você implorasse ao Espírito Santo para que ele te revelasse quem é Cristo Jesus. Se você tiver a revelação de quem é Cristo Jesus, você pode crer e você pode receber Cristo Jesus. E você pode morrer para si mesmo e viver para Cristo Jesus. A finalidade do homem é a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você fala é para a glória de Deus. Os seus pensamentos, eles são para a glória do Deus Todo-Poderoso. E tem mais uma coisa que eu aprendo. Este homem não buscou a Deus. Em nenhum instante nós ouvimos aqui nessa parábola que ele buscasse a Deus. Em nenhum instante nós vimos naquele homem que chega para o Senhor partilhar que ele buscasse a Deus. Buscar a Deus no sentido de se converter a Ele, de voltar-se para Ele, de se dobrar diante dEle, de amá-lo, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Ele é Deus. Isso é o suficiente. Se você estiver doente, estiver sem dinheiro, estiver sem nenhuma condição, você ainda tem motivos de sobra para adorar ao Senhor. Eu queria que você refletisse sobre isso. Este homem estava rico, e mais rico ainda após essa colheita. Mas esse homem, em nenhum momento, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Esse homem, em nenhum momento, ele entendeu que os bens que o Senhor tinha abençoado a ele, era para que ele partilhasse, para que ele pensasse em outras pessoas, para que ele produzisse, para que outras pessoas também tivessem abundância. Este homem jamais pensou em voltar-se para o Senhor. E esse homem nunca buscou a Deus como deveria buscar. E você? Você é uma pessoa egoísta? Você tem amado o pecado? Você tem vivido uma vida de pecado? Ou você se volta para o Senhor? Ainda há tempo. A porta da graça está aberta. E essa porta é Cristo Jesus. Vá a Ele em oração. Implore pela salvação que Ele pode liberar, se da vontade dEle for sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque essa pessoa recebe agora da palavra do Senhor. O Senhor conhece esse coração, o Senhor conhece as necessidades desse coração, e Tu sabes, Senhor Deus, o que pode ser liberado sobre essa vida. O Teu amor, a Tua graça e o Teu perdão. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor possa produzir o efeito no seu coração e que o seu coração se volte para Cristo Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.